tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Olá, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravarmos a nossa videoaula da nossa série de estudo da Palavra de Deus, a razão da nossa fé, que é o tema da nossa lição, tema do trimestre. E hoje nós vamos estarmos estudando mais uma vez uma lição abençoada, dando sequência à série de estudo. E o tema desta oportunidade é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos de 1 a 14, onde está o texto base para a nossa meditação aqui nesta oportunidade. Meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade, que é o tema de estudo da nossa lição. Ele é o tema central das Escrituras, revelado desde do Antigo Testamento, ou seja, ele foi mostrado como tipo no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento, Jesus é apresentado pelo Cordeiro do sacrifício judaico, e nós vemos também no Monte Moriá com Abraão, quando Abraão foi sacrificar o seu filho em oferta a Deus, o seu Isaque. A Bíblia vai apresentar o cordeiro que estava atado pelas pontas e foi sacrificado no lugar de Isaque. Ali então nós já vemos a pessoa de Jesus sendo simbolizada como substituto através daquele cordeiro. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia em Isaías vai apresentar ele como o Emanuel, o Deus conosco. Essa verdade exaurida no tipo do Antigo Testamento é inegável na revelação de Jesus Cristo, apresentado no capítulo 1 do Evangelho de João, onde fala do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A lição vai falar sobre o Filho unigênito de Deus, Filho de Deus. A Bíblia afirma textualmente que Jesus é o verdadeiro Deus, o mesmo Javé de Israel. Ou seja, das três pessoas da Trindade, Jesus é a única revelada corporalmente aos homens. Foi a segunda, foi a segunda pessoa da Trindade que Deus usa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, para encarnar em forma humana para a redenção do homem do seu pecado. É sobre a pessoa de Jesus Cristo que por séculos seguidos têm surgido as mais diversas discussões. A pergunta é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Mateus capítulo 16 e versículo de número 13. No entanto, a resposta bíblica, ela permanece inalterada. Nós vamos aprender que ele é o Verbo que estava com Deus, em João capítulo 1, que é o tema em estudo. Ele subsiste em forma de Deus e não julgou ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, que nós encontramos em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a imagem do Deus invisível, que está em Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Ele é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, de 1 João capítulo 5 e verso de número 10. Jesus foi gerado
desde a eternidade. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 5, a seguinte afirmativa. E agora, Jesus falando, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com a mesma glória que tinha contigo antes que o mundo fosse, ou melhor, antes que o mundo existisse. Então nós vemos, querido, que Jesus, como Filho de Deus, ele é gerado desde a eternidade. Então esse versículo prova a existência de Jesus antes de todas as coisas. Então ele é o Filho eterno de Deus, o unigênito de Deus. Nós vamos ver também algum significado da expressão filho. Filho quer dizer de um mesmo tronco, de uma mesma raiz, de uma mesma origem. No caso de Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é uma expressão encontrada no Antigo Testamento, usando a princípio a Bíblia hebraica, né? E em vários outros textos judaicos do Novo Testamento. Nas escrituras hebraicas, de acordo com a tradição judaica, relaciona-se a vários sujeitos distintos. Pode ser anjo, seres humanos e até mesmo a toda a humanidade. De acordo com a maioria dos estudiosos cristãos, a expressão se refere ao relacionamento entre Jesus Cristo e Deus, assim como o relacionamento experimental por todos os crentes fiéis a Jesus, conforme o João capítulo 1 e verso 12. Enquanto os reis e heróis eram tratados como filho de alguns deuses em particular, dentre os muitos do universo politeísta, Jesus é, para os cristãos monoteístas, o Filho de Deus. Então veja que a expressão Filho de Deus, dentro da concepção filosófica do politeísmo, ele é muito genérico. Mas para nós, nas escrituras sagradas, na Bíblia, né, de acordo com os textos originais da própria Bíblia hebraica, a expressão Filho de Deus denota-se a divindade, a segunda pessoa da Trindade, a divindade de Deus revelado através de Jesus Cristo na crença do monoteísmo em um único Deus, o Deus verdadeiro. Logo então, Jesus ele é o mesmo, ele mesmo dá testemunha de ser o Filho de Deus e ele reafirma a sua divindade. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e verso 9, as seguintes palavras. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe, conversando com Jesus, e pediu para Jesus mostrar o Pai. Jesus então lhe responde: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Então veja, querido, aqui Jesus está reafirmando, afirmando e reafirmando a sua divindade como Filho de Deus, como unigênito de Deus. E temos também em João, capítulo 14, versículo 25, que diz: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus, ele é o unigênito de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele por si só deu essa prova da sua divindade e da sua existência desde a eternidade como Filho de Deus e sendo ele o próprio Deus. Depois nós temos também a questão do significado do unigênito. Etimologicamente, a etimologia da palavra unigênito, nós vamos ver o seu uso correto nos textos bíblicos, que nós podemos dizer que a palavra unigênito foi utilizada para traduzir o termo grego monogênesis, empregado em diversas passagens da Bíblia, e quando traduzido para o latim, a Vulgata, através da palavra unigenitus,
gerou algumas confusões na sua interpretação. Vamos então entender essa questão de unigênito para que fique claro em nossa lição o significado de unigênito. Essa discussão sobre a interpretação e significado da palavra unigênito na Bíblia acontece especialmente pelo fato do termo grego monogênes se referir a Jesus em alguns textos bíblicos. No entanto, é totalmente possível entendermos corretamente o sentido da palavra unigênito nesse caso. Primeiro precisamos entender que o termo grego original não está necessariamente ligado apenas à interpretação único gerado, trazendo a ideia de nascimento ou de criação. Ou seja, isso não está se referindo à questão da natureza humana, embora que se enquadre na maioria dos casos, dependendo do contexto. Mas também pode ser interpretado como: aqui vem a essência da referência em relação ao ser unigênito do Pai, unigênito de Deus, como afirma a Escritura. Então aqui nós vamos ter assim, que pode ser interpretado como o único de sua espécie, um único do tipo, ou um único existente. Nesse caso, está referindo-se a uma ideia de singularidade e não de nascimento. Então, quando a Bíblia está referindo o Filho unigênito, nós não estamos, a palavra unigênito, do seu mais requintado original, de acordo com o que nós estamos estudando, não está se referindo ao nascimento literalmente humano, mas em relação à única espécie de um mesmo tipo ou único existente, no caso a ideia de singularidade, e não do nascimento com referência ao nascimento carnal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso, quando se refere a Jesus como unigênito do Pai, a interpretação correta deve ser o único existente ou do mesmo tipo, porque ele nunca nasceu e nem foi criado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós vamos ter toda essa explicação baseado na questão do único existente e do mesmo tipo, do único tipo, de uma mesma raiz. Ou então seja, ele sempre existiu, mas é correto o uso do termo grego nesse caso pelo simples fato de que não há alguém como ele. Ele é único. Então, a expressão unigênito, conforme nós já citamos, não se refere ao seu nascimento, mas ele é o único, da mesma raiz, do mesmo tipo e da mesma essência. Ou seja, ele é o próprio Deus. O Filho, referindo-se a Jesus, não está ligado a um processo de reprodução, nem de criação, mas de geração em essência, poder e glória. Essa é a melhor explicação para o significado de unigênito. Depois nós temos também em questão ao Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, é a deidade do Filho de Deus. A Bíblia vai falar sobre o Verbo de Deus. Vamos olharmos um pouquinho sobre a questão do verbo como palavra, relacionando a pessoa de Deus com a eternidade e a palavra em relação à escrita ou à pronúncia. Nós temos aí o verbo ou a palavra que é usado de maneira diferente na Bíblia. Veja que nem sempre quando a palavra, referindo-se palavra no Novo Testamento, quando aparece a palavra, está se relacionando ao verbo como ao Logos eterno, mas de maneira diferente. No Novo Testamento há duas palavras gregas traduzidas como verbo ou palavra. Nós temos a palavra rema e o Logos. Ela tem um significado ligeiramente diferente, porque rema normalmente significa uma palavra falada. Então, muito cuidado quando
temos a palavra rema, embora não apareça essa palavra no grego na nossa Bíblia, mas nós vamos entender que é uma palavra de alguém para alguém, mas não a palavra referindo ao próprio Deus. Quanto ao verbo logo, no entanto, ela tem significado amplo e mais filosófico. Esse termo usado em João capítulo 1 geralmente implica uma mensagem total e é utilizado principalmente em referência à mensagem de Deus para a humanidade. Por exemplo, em Lucas 4,32 diz que quando Jesus ensinava ao povo, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra, logo, era com autoridade. As pessoas ficavam surpresas não apenas pelas palavras específicas que Jesus escolheu, no caso do rema, mas por sua mensagem total, no caso, o logo. No verbo logo, essa expressão é a autoridade da palavra, em essência, atributo e poder. Por isso que nós temos na nossa lição uma referência ao verbo de Deus. Jesus também, ele possui uma relação divina com o Pai. Ou seja, as reações à divindade de Deus em relação ao Pai. A divindade de Jesus é apresentada na Bíblia nas seguintes expressões. Eu fiz um apanhado aqui de alguns textos bíblicos para mostrar aqui a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar que há pelo menos umas 50 ou mais referências a respeito da sua divindade, mas eu selecionei aqui apenas 6 para nós termos aí uma noção diferente da sua divindade. A primeira referência que nós temos a respeito da divindade de Jesus está em Isaías capítulo 41, verso 4, e também em Apocalipse capítulo 1 e versículo 17, que diz que ele é o primeiro e ele é o último. A segunda referência nós temos em Atos 10, 36 e 1 Coríntios 2, verso 8, que diz que ele é Senhor de todos e Senhor de toda a glória. Terceira referência nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 11 e Lucas 3, 16, que ele é o doador do Espírito Santo. Efésios 1, verso 20 e 23, ele é onipresente. Atos capítulo 1 e verso 8, ele é onipotente. João capítulo 21 e versículo 17, ele é o onisciente. Então, todos esses textos bíblicos, eles vão provar as reações do Espírito Santo, de Jesus Cristo, com a sua divindade em relação ao Pai. Se nós olharmos todos os textos aqui citados, referente ao primeiro e último, Senhor de todos e Senhor de toda a glória, doador do Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, tudo isso se relaciona com a divindade e a eternidade de Jesus, os seus atributos, a sua essência e o seu poder. Temos também a relação entre o Pai e o Filho, entre o Deus Pai e o Deus Filho. O Pai e o Filho, eles não se dividem em poder, glória e essência. Somente são na forma e na função. Vejamos por quê. Forma e função. Primeiro, forma. Deus Pai é unicamente divino. Deus, o Deus Pai, ele é unicamente divino. O Filho Jesus, ele é divino e humano, no sentido de duas naturezas. Primeira, a natureza de Jesus, ela é divina, porque ele procede do Pai, ele é o verbo que estava com o Pai, e nós vimos a sua glória, e ele manifestou a sua glória, Deus manifestou a sua glória através de Jesus. Nesse sentido, Jesus é divino. E ele é humano, porque ele nasceu de mulher, ele viveu, sofreu, morreu na cruz do Calvário. O único meio de Jesus nos garantir a salvação foi a sua humanidade, derramando o seu único sangue na cruz do Calvário.
Então aqui está a diferença na forma. Na função, Deus é Pai e Justiça, sem sombra de variedade. O Filho Jesus, ele é a graça, é a misericórdia de Deus manifesta aos homens. Enquanto Deus é a justiça, e eu uso dizer que a justiça, ela é cega. Quando você vai a um escritório de um advogado, você vai ver aquela imagem daquela mulher com a fenda no olho. Por que ela tem aquela fenda no olho? Porque a justiça, no sentido de justiça humana, ela é cega. Ela não pode enxergar parcialidade. Então Deus, parece que Tiago vai dizer que ele é sem sombra de variação. Ele não tem variação. Deus Pai, ele é justiça, sem sombra de variação. Já Jesus, ele é a graça e a misericórdia de Deus manifesta aos homens. Então, os dois têm funções diferentes, mas nem por causa disso Jesus deixa de ser o Filho de Deus, porque ele é o mesmo em poder, glória e essência. No entanto, Jesus ele se humanizou. Então nós vamos conhecer um pouquinho da humanidade do Filho de Deus. João, que é o texto que nós estamos estudando, vai dizer que o Verbo se fez carne. Mas qual é a necessidade da encarnação do Verbo? A expressão o Verbo se fez carne é uma explicação da humanidade do próprio Deus revelado em Jesus através do Logo Divino. A única forma de Deus revelar a humanidade foi através do seu Filho Jesus. Na encarnação de Jesus Cristo, nós temos duas naturezas. Nós demos já uma pincelada, nós vamos aqui explicar um pouco mais. Primeiro, na encarnação de Jesus, nós temos a sua natureza espiritual. Filipenses capítulo 2, verso 6 e Hebreus 4, verso 15. O primeiro texto diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Hebreus 4, verso 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Veja, querido, que a necessidade da encarnação do Verbo é exatamente porque o Senhor conheceu a natureza humana. Aqui nós encontramos com bastante clareza, sem pecado. Isso denota a sua natureza divina, pois todo homem, ele nasce sobre o efeito do pecado. Nós vamos ver no salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele vai exclamar mais ou menos assim: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O Salmo 51 é o salmo do momento mais crítico da vida de Davi. Então, Davi, no seu pecado, ele volta-se à sua natureza humana. Ou seja, ele olha para a sua natureza humana e diz: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, veja quando o escritor aos Hebreus expressa que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, aqui ele está revelando a natureza espiritual do Senhor Jesus, humano, mas sem pecado. E sem pecado, somente um, que é Deus, porque o ser humano, ele já nasce sobre a influência do pecado. Jesus nasceu para redimir os pecadores. Ele se fez carne, ele foi 100% Deus, 100% homem. Mas a Bíblia vai dizer, e a Bíblia nos afirma, que em
tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então ele experimentou a natureza, sendo divino, experimentou a natureza humana. A natureza humana de Jesus, nós vamos encontrar os versículos de Gálatas 4, de 4 e 5 e Romanos 8 e 3. Gálatas 4 e 5 diz: Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Romanos 8, verso 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Em semelhança, mas não igual. Pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Esse versículo é bastante complexo e é preciso, assim, muito estudo para entender. Pelo pecado, condenou a carne no pecado. Mas não é o foco do nosso estudo nesta oportunidade. A natureza humana de Jesus só foi necessária por causa do pecado do homem. Só foi necessária para resgatar o pecador e dar a nós o direito e a adoção de sermos chamados filhos de Deus. Caso contrário, não haveria necessidade da humanização de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Jesus deixa o seu trono de glória, quando ele deixa a destra do Pai Todo-Poderoso, ele assume a forma humana, quando ele torna-se miúdo, eu vou dizer, ficou pequeno, Jesus esvazia parte da sua glória, parte da sua onisciência, parte da sua onipresença. Jesus deixa alguns dos seus atributos espirituais para se tornar humano, para se tornar homem. E ele vem, nasce, é concebido por Maria da cidade de Nazaré, aquela cidade humilde, simples, aonde não ia muitas pessoas importantes, mas lá Maria recebe a visita do anjo e ela recebe a mensagem dizendo que o que nela estava sendo gerado não era fruto ou ação humana, mas era gerado pelo Espírito Santo de Deus, que no caso seria a terceira pessoa da Trindade. Então, meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus, ele é o único Senhor pelo qual podemos ser salvos. O Jesus da história é para muitos um revolucionário ou simplesmente um profeta, mas para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus revelado à humanidade, não em forma de teofania, como no Antigo Testamento, que o Senhor para se manifestar, Deus para se manifestar aos homens, ele se manifestava de uma forma teofânica, ou seja, em forma de anjo, materializado em anjo, para poder se revelar ao homem. Mas Deus se revelou ao homem no período da graça através de Cristo Jesus. Primeiro, porque a forma teofânica, em forma de anjo, anjo não conhece pecado, anjo não poderia morrer pelo homem, porque anjo ele é um ser criado, anjo não suportaria o que Jesus suportou, mas Jesus, como sendo a essência de Deus, o Deus que habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, somente ele, unicamente ele, poderia pagar o preço da redenção dos nossos pecados. Por isso que a nossa lição vai dizer: o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvador é aquele que nos livra, que nos livra de um perigo iminente. E o pecado, ele é um perigo iminente, porque ele leva o homem à escravidão e leva o homem à condenação. Então, o perigo do pecado é a condenação eterna, a separação do homem de Deus, que é chamado de segunda morte. Meus queridos e amados irmãos,
Então está aqui uma pequena explanação resumida sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na série dos nossos estudos, A Razão da Nossa Fé. Espero que todos tenham uma boa aula e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, ficai na paz. Amém. De paz.